7 de maio de 2023, um domingo. Um domingo receoso, pelo simples fato de ser um dia no qual, na maioria dos casos, é direcionado para o descanso. Perguntei-me hoje de manhã: devo ir para a loja? E respondi-me logo em seguida: sim. Afinal, a rotina não pode ter falhas. Deve haver consistência. E consistência é essa que foi apresentada a mim por um vídeo, pelo menos recordada, porque eu já tinha ciência da existência dessa palavra, do conceito, e eu já estava pondo em uso. Mas com o vídeo de um canal sobre neurociência, acabei me interessando mais sobre. E eu acho que citei isso ontem. Fala sobre a consistência e como ela é saber dizer não, pois a consistência é nada mais, nada menos que você lutar contra o seu próprio corpo, que sempre anseia pela ociosidade. E como esse conceito de consistência e não seria como aquele videogame que você tem para jogar em um dia de rotina. Você, por exemplo, quer jogar no meio da semana. Isso seria um exemplo de como dizer não, para que você tenha uma consistência maior. Porque nada lhe resta a consistência se ela será quebrada gradativamente. Pois é assim, um jogo 10 minutos, 20, 30, depois 12 horas, consecutivamente, em formato gradual. Mas, enfim, com um pequeno devaneio, levantei 5 e ponto e apressei-me para as outras tarefas do dia, que foram ler o quer dizer a leitura diária, que aliás está já no canal postado. Fala sobre uma formiga, ou melhor dizendo, as formigas e um formigueiro. E há um terceiro elemento nessa história, um humano. As formigas denominam os humanos como titãs, e os humanos denominam as formigas como seres pequenos. E daí surge uma reflexão do humano. Claro que não há nenhuma conversação entre o humano e as formigas, mas com esse parênteses fechado eu prossigo. O humano tira uma reflexão disto, porque eles pressupõem que para as formigas os humanos são deuses. E para Deus, os humanos são o quê? E a historinha acaba assim. Não quis prosseguir, pois é um tema bastante polêmico e, como sabe, não é muito atrativo ficar perto desses temas, ainda mais sendo um adolescente. Mas enfim, com o texto lido, eu abri a loja e fiquei aqui por um tempinho. O turno da manhã inteiro. Claro que dei algumas pausas entre a estadia na loja, que foi ir para a feira. Comprei algumas frutas e comi algumas. Fechando a loja, parti para a segunda atividade principal do dia, que é a limpeza do quintal.
Eu ia falar uma palavra que definia isso, recreação, não sei, mas acho que a limpeza do quintal já explicita o que eu quero dizer. A limpeza do quintal. Eu fui lá limpar o quintal. É isso. Hoje eu tive alguns avanços. Cortei mais algumas árvores e deixei-as cercar por algum tempo. Na verdade, as deixarei lá por umas semanas, até o próximo sábado ou domingo, que são os dias que eu tô no vespertino livre. Então, de um pensamento de uma ação, de um pensamento de uma ação da minha mãe, me trouxe essa ideia, que é deixar o lixo orgânico secar para se tornar mais leve e mais manejável. Então fiz isso. Apenas tirei, como outras pessoas mais velhas dizem, entre aspas, o grosso e deixei lá secando. E na próxima semana terei mais facilidade para retirar o lixo orgânico e terminar de limpar o resto. Se eu colocasse em porcentagem, já estaria em cerca de 30% ou 50%, com o quintal totalmente limpo. E hoje eu e a minha irmã traçamos alguns planos acerca do mesmo. O quintal provavelmente terá galinhas e algumas hortaliças. Mas, por enquanto a limpeza está sendo feita, apenas direcionarei meus esforços para isso. Claro que haverá planejamentos, mas por hora, por hora apenas será feita a limpeza. Talvez daqui a um mês, talvez daqui a dois, haja alguns seres novos aqui em casa. Então, eu fiquei praticamente a tarde inteira no quintal limpando e voltei. Subi para a superfície, que é a minha casa. Um parênteses: o quintal é declinado, então é como se eu estivesse voltando de uma caverna, sem teto. Mas, fechando parênteses, voltei para casa. Deixei lá o lixo secando para que eu pudesse manejar de uma forma mais eficiente na próxima semana e me recompensei. Porque isto é uma coisa bastante pertinente de se fazer. Nosso com alguns estudos. Claro que eu não li nenhum artigo sobre, apenas vídeos, mas de pessoas muito confiáveis, que fala sobre a recompensa e a punição que rege todos os seres. Se você acerta, você é punido. Se você acerta, você é recompensado. Se você erra, você é punido. O nosso cérebro se acostumou com esse sistema e com todo o resto. Então, por exemplo, se eu faço todas as atividades que devem ser feitas no dia, eu posso me recompensar com outra coisa, como um filme alguma ou algum entretenimento trivial, como jogos. E isto acontece também para os erros. Se, por exemplo, atraso-me, retiro algumas futuras recompensas, como jogar e etc. Mas adentrarei muito sobre, não adentrarei muito no tema, pois é um resumo diário, um resumo que tem como
a sua principal, digo, que tem como seu principal objetivo sintetizar tudo o que aconteceu hoje. Então não desmembrarei mais esta ideia. E vocês perguntam por que tanto olho para o lado esquerdo inferior da tela? Tem um mosquito ali que acabou de voar, mas voltando com toda a atenção para o vídeo. Quando eu subi, recompensei-me com 1 hora de entretenimento. Claro que o entretenimento ainda assim é uma forma de autodesenvolvimento, mas ainda é entretenimento. Então, não há por que falar que não é entretenimento. Porque dessa forma acabarei por meio que retirar essa recompensa de mim mesmo. Pô, se o meu cérebro pensar que isso não é recompensa, logo não será. Nosso cérebro é bastante hipnotizável. Se tu disse que é alguma coisa, provavelmente isso moldará a ser aquilo. Depois da recompensa, prossegui para as outras atividades do turno noturno, que foram poucas e repetitivas, por sinal. Leitura, leitura, leitura. E a única coisa que sairá desse ciclo será a escrita para a leitura diária de amanhã. Claro que já tenho um texto reservado para amanhã, mas criarei um reserva. Sempre é bom ter duas coisas do que uma. Por exemplo, ter 2 pães do que um pão. Se um pão cair no chão, você pega o outro. É isso. Então, a última coisa produtiva que farei hoje é escrever um texto sobre qualquer coisa que me vier à mente na hora. E é apenas isto. Finalizo aqui. E como sempre gosto de finalizar os vídeos tampando a tela com um objeto, vou fazer isso com esse lápis que esteve na minha mão durante todo o vídeo. Até amanhã. Deixa eu ver se eu consigo acertar a câmera.